Bom, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gabriel Maneu, ensino e ajudo profissionais liberais e empreendedores e até mesmo pessoas registradas, vamos colocar assim, né, que ganham acima ali de 3, 5 mil reais, a criar sua aposentadoria, basicamente através dos investimentos, tá? Lógico que existem outras formas de investimento, mas basicamente a gente vai explicar aqui para você nesse vídeo. O meu objetivo é ensinar para você como funciona o ciclo de mercado e como funciona o ciclo econômico, legal? Então vou começar aqui pelo menos com o ciclo econômico. Então, aqui é você, né? Você ali trabalha, você ali tem um emprego. Normalmente o ciclo econômico é baseado em emprego, tá? Pessoas formais, registradas, trabalhando, tá? Não é pautada muito em relação a pessoas que são profissionais liberais, tá bom? Então, prestadores de serviços e etc, né? Então, são bem focadas e direcionadas para pessoas que são registradas. Então, a pessoa vai lá e ganha o salário dela, tá? Então, tem aqui todo o dinheiro que ela ganha. E esse dinheiro que ela ganha, ela vai lá e proporciona uma vida de qualidade que ela deseja, que é pegar aquele dinheiro e colocar aqui no consumo. Você percebe que isso é natural do brasileiro, né? Não faz uma reserva, não faz um investimento, ele normalmente gasta muita coisa. Quando aumenta o consumo, naturalmente, a gente vai ter inflação. Porque imagina o seguinte, a inflação é basicamente a pessoa, muita gente querendo a mesma coisa. Se você tem um objeto e você quer vender ele, se tiver muita gente querendo, você vai vender para aquele que quer pagar mais, não é isso? Isso é a inflação. Quanto mais tiver consumo, as pessoas não têm a mesma quantidade de produto para vender, ela começa a aumentar o preço. E isso é natural no cenário tranquilo aí que a gente conhece no dia a dia, tá? Então isso é inflação. Quando a inflação aumenta, né? Então às vezes você compra um produto por 10 reais hoje, daqui 3 meses, 6 meses, ele tá o dobro, ou até mesmo você comprou por 10, ele tá 15, 13, 14, só que daqui a pouco, daqui 3, 4 anos ele volta a 10 reais, então isso pode acontecer. Então isso é inflação, tá? É a desvalorização do nosso dinheiro. E no Brasil a gente tem uma alta inflação todos os anos, tá? E depois, para abaixar a inflação, o Banco Central, né, que ele é o independente em todos os países, normalmente, ele tem que aumentar os juros. Por que ele faz isso, Gabriel? Ele aumenta os juros porque ele precisa reduzir essa inflação. Então, quando ele coloca aqui os juros acima da inflação, isso é, se a inflação está 6, 7, 8%, ele vai lá e coloca os juros a 9, 10. Para quê? Para que as pessoas que estão consumindo aqui, ó, elas deixam de consumir, né? Guarda mais o seu dinheiro, às vezes, ou até mesmo ela vai consumir, mas ela não tem tanto dinheiro, o dinheiro dela já não dá para ela consumir o mesmo tanto, né? Então, às vezes ela gasta o mesmo tanto que ela estava gastando naquela época, só que ela compra menos coisa, porque as coisas ficaram mais caras, né? Então, naturalmente, essas pessoas também, elas não conseguem, com juros altos, elas não conseguem ali fazer um empréstimo, um consórcio, né? Um financiamento, porque os juros altos demais, que nem agora a gente está 13%, o banco vai jogar 25%, 30% ao ano, isso é muito alto, um juros muito alto, né? E aí fica difícil a pessoa consumir, gastar, tá bom? Então, funciona assim, e aí com os juros altos, faz com que a inflação reduza, né? E aí os preços vão voltando à sua normalidade, tá bom? Então é para isso que funciona, esse é o ciclo de mercado, tá? No meio desse, esse é o ciclo econômico. No meio desse processo de ciclo econômico, tem um problema. Às vezes, como a pessoa ela tem às vezes até uma redução de ganho financeiro, quer dizer, ela não tem o reajuste salarial que deveria, o poder de compra dela diminui. Ou até mesmo essa pessoa fica desempregada, ela perde o emprego e aí ela não tem nem mais dinheiro, certo? E como é que ela vai consumir? Ela não vai consumir mais nada, né? Então, isso é natural também de acontecer no meio desse processo, tá? Quando tem uma alta inflação, acontece muito disso. Uma taxa de juros alta e faz com que as pessoas tenham menos recurso financeiro para poder gastar e consumir, tá bom? Qual que é o outro cenário? Que aí a gente vai entrar no ciclo de mercado. Veja, quando a gente está vendo esse cenário aqui, ó, né? A gente está vendo esse cenário atual, a inflação está alta, os juros também está alto. Automaticamente, a gente vai ter os investimentos, que é o que a gente tem o objetivo principal no canal, né? Nos investimentos, a gente vai ter renda variável e renda fixa, normalmente, né? O que acontece aqui nesse processo? Dentro do contexto normal, a renda variável, quando o juros está baixo, tá? O juros está baixinho lá. A renda variável vai estar em alta. Por quê?
Porque com juros baixos, as empresas conseguem investir mais, conseguem pegar empréstimos, né, financiamento e conseguem investir mais dinheiro. Isso é, consegue colocar mais dinheiro ali para trabalhar, aumenta o emprego, tá? Com as empresas, vai aumentando mais emprego e automaticamente o consumo, entende? Que o consumo aumenta também, legal? Então, quando os juros aumentam, ele está alto, o que vai acontecer com essa empresa aqui? Como o consumo vai reduzir, tá? Porque toda empresa, teoricamente, vai acabar sendo influenciada pelo consumo, né? Natural. Essa empresa aqui, ela vai ter menos lucro, porque está tendo um consumo, às vezes os juros altos, então o produto que ela produzia, ela não consegue produzir mais, e aí começa o cenário que a gente conhece como recessão. Então, logo após um alto consumo, né, de um grande crescimento, já vem uma recessão, que é a tendência de queda ali, porque os juros aumenta, como tem muito consumo, os juros vão aumentar para baixar esse consumo, automaticamente essa empresa vai ter um juros alto, ela não vai conseguir financiar nada, ou ela financia com custo mais alto, ela vai ter menos lucro. Esse menor lucro para o mercado, né, para as pessoas que investem, os fundos que investem, vai olhar essas empresas e vai falar assim, cara, não compensa, esse juros está muito alto, essa empresa não está pagando. Eu vou ver lá, essa empresa está vermelha, está caindo 30%, 40% no último ano. E aí entra o fator principal, que é o fator que a gente mais conhece dentro do ciclo de mercado, que é as pessoas saem da renda variável, né, porque está em negativo, ela perde ali ou ela realiza um lucro que ela comprou no começo do ciclo anterior e ela vai para a renda fixa. Porque a renda fixa, normalmente, ela está casadinha com os juros aqui. Ó. O juros está alto, a renda fixa também fica alta, porque é baseada na mesma taxa. Então, atualmente, 2023, março de 2023, nos Estados Unidos, a taxa de juros dizem, né, tá 5 ali para 6, então dizem que já vai ficar em 6 e vai se manter. Então o juros está alto, as empresas estão começando a cair, está começando a dar prejuízo, e aí o pessoal lá que tem fundos, né, de proteção, fundos de aposentadoria, começa a colocar dinheiro na renda fixa, porque a renda fixa está pagando 6%. Isso é muito forte, porque em 2021 eles ficavam há muito tempo em 2% só a renda fixa. Imagina 6%, é 3 vezes mais sem você ter risco. Você não tem risco nenhum na renda fixa. Você não tem risco ali de tomar calote, ou se tiver, você tem um fundo de proteção, né? Você tem segurança maior para poder investir. Você vai investir em títulos do governo, por exemplo. A renda fixa aqui no Brasil hoje está 13%. Então imagina, eu vou investir numa empresa que não vai me dar lucro, está dando prejuízo, minhas ações estão caindo 20%, 30%, ou vou investir em uma empresa que está me dando lucro de 13%? Qual que é o raciocínio seu agora? Talvez você está falando, Gabriel, eu vou investir em 13%, que eu vou deixar de... Eu não sou besta, eu vou perder dinheiro. Não vou. Então, vou investir em renda fixa. Tá tudo bem. Existe esse cenário. A gente está entrando no movimento de recessão. Esse movimento de recessão, ele vai acontecer nessa queda, né? E essa queda que está acontecendo agora, a gente não sabe quando vai parar e quando realmente vai acontecer o pico, né? A maior queda. Como que a gente resolve para isso, né? Como que a gente vai fazer? A gente tem que ir acompanhando e ir comprando essas empresas que vão estar mais baratas. Você vai ter algumas empresas lá fora, nos Estados Unidos e no Brasil, que estão muito vantajosas para isso. Então, para isso, a gente vai ter bons investimentos em renda variável. É um bom cenário. Mas, poxa, eu quero ter segurança, eu não gosto de correr risco. Vai para a renda fixa, fica na renda fixa, tem vários investimentos, né? O Tesouro Direto aí, o mais seguro possível. E você tem uma garantia ali, tá? Nas empresas você não vai ter garantia, mas eu, por exemplo, estou esperando chegar a recessão porque eu vou começar a comprar muitas empresas na recessão, porque esse é o meu estilo de investimento, esse é o meu propósito, o meu objetivo de investir em empresas que vão lá na frente me dar lucro, tá? Como eu falo que eu sou focado para profissionais liberais e empreendedores, é por conta disso. Eu vou correr risco um pouco, tem profissional liberal e empreendedor que não precisa correr o risco, ele já corre muito risco na empresa dele, ele vai lá e investe em renda fixa. Perfeito, melhor momento. Agora eu, além de ser um profissional liberal e empreendedor, eu sou um investidor também, então eu gosto de correr mais risco. Então eu pego meu dinheiro, meu patrimônio ali e vou colocar ele em renda variável, mais ainda dentro daquelas empresas que eu conheço, dentro daquela alocação que eu já coloquei, que a gente chama de asset allocation, tá bom? Então, eu espero que eu tenha te explicado, que você tenha conseguido entender. Esse era o objetivo do vídeo, te explicar o que é ciclo de mercado e o que é ciclo econômico. Legal? Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, considere se inscrever no canal. Se você
Tem alguma sugestão de vídeo para que eu possa trazer aqui? É um canal que eu vou começar agora, não vou parar mais, estava fazendo no Instagram, mas a gente vai focar, se dedicar aqui. E eu vou falar muito sobre essas questões, tá? Desde investimentos, de início de investimentos, sobre resultados, etc. tal, como que funciona o mercado, como que está o mercado, para a gente ter uma noção, basicamente, e ser um investidor cada vez melhor. Legal? Então, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.